Ocupo a tribuna para registrar um fato que, pelo menos a meu juízo, senadora Lúcia Vânia, merece destaque, relevo, que está relacionado à decisão, a meu juízo também, de novo, importante decisão, histórica decisão, do Supremo Tribunal Federal, que na última semana, a unanimidade, derrubou o impedimento de publicação de biografias sem autorização prévia do biografado ou de seus herdeiros. Ao considerar, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal como inconstitucional os artigos 20 e 21 do Código Civil, os ministros do Supremo Tribunal Federal reafirmaram numa tarde histórica o valor que deve predominar da liberdade de expressão nas sociedades democráticas, sem prejuízo de qualquer outro direito inviolável, como o direito à privacidade. Aspas. O peso da censura é insuportável e intolerável, ressaltou o decano da Corte, ministro Celso de Mello, durante o julgamento. Ou mesmo, como bem sintetizou o ministro Luiz Roberto Barroso, a liberdade de expressão não é garantia de verdade ou de justiça. Ela é uma garantia da democracia. Para a ministra Carmen Lúcia, relatora do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Nacional de Editores de Livros, a ANEL, o que estava, na verdade, sendo julgado era o direito à palavra e à expressão. Disse a ministra Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, afirmou ela durante o seu voto, numa frase que se tornou logo emblema desta importante sessão do Supremo Tribunal Federal. É lamentável, entretanto, que se por um lado nós estamos aqui a comemorar uma decisão unânime, senador Jorge Viana, do Supremo Tribunal Federal, se por um lado a nossa alegria em ver o Supremo Tribunal exercendo esse importante protagonismo, há que lamentar que esse protagonismo poderia e deveria ter sido exercido pelo Senado da República. Poderia ter sido exercido pelo Senado da República, porque em bom tempo o ex-deputado Newton Lima apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 42, aprovado na Câmara, em que o texto altera o artigo 20 do Código Civil para garantir a liberdade de expressão, informação e o acesso à cultura na hipótese de divulgação de informações biográficas de pessoa de notoriedade pública ou cujos atos sejam de interesse da coletividade. A proposição amplamente discutida na Câmara pelos deputados federais chegou ao Senado em maio de 2014. E de lá para cá, na prática, houve tempo suficiente para que o Senado da República pudesse decidir sobre esta questão relevante, essa conquista civilizatória que está vinculada à liberdade de expressão como princípio fundamental intocável. Inicialmente, chegando ao Senado, a proposta foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, na qual fui designado relator ainda pelo nosso ex-senador Vitaldo Rego, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Nós apresentamos o nosso relatório e o nosso relatório estava em linha com o que posteriormente decidiu
o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as biografias de grandes personalidades e de figuras de interesse público sempre serviram de instrumento para a compreensão da história de um país e de seu povo. A narrativa sobre a trajetória de homens e de mulheres de vulto contribui para a construção da memória de uma nação com suas virtudes e suas contradições. Os textos, senador Otto, os textos biográficos dão, enfim, face humana aos fatos e à cultura, assim como aos períodos históricos dessas personalidades que contribuíram com a nossa formação. Enfim, esse era e é o nosso entendimento, era e é a nossa convicção, mas regimentalmente, requerimento solicitou que esse projeto pudesse tramitar também pela Comissão de Educação, o que é absolutamente legítimo, mas trazendo, a meu juízo, prejuízo a que o Senado pudesse exercer essa prorrogação, pudesse exercer esse protagonismo. Até porque a Câmara já tinha votado e se nós deliberássemos sobre esse fato, não o Supremo Tribunal Federal estaria legislando, como fez e fez bem, mas o Senado da República. O senador Romário avocou a matéria na Comissão de Educação e nos últimos dias o senador Romário solicitou para que a matéria voltasse para reexame e, a meu juízo, acertadamente, o senador Romário fez à luz dos novos fatos que estão relacionados com essa decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, colocando uma pedra e assentando, em definitivo, a prioridade e a preferência pelo exercício da liberdade de expressão. Como bem resumiu a ministra Carmen Lúcia, é a Constituição do Brasil que garante a liberdade de expressão acima de qualquer outro dispositivo. Censura é forma de cala-boca, pior de calar a Constituição. A decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, fortalece a democracia brasileira, nos colocando no rol dos países desenvolvidos nessa questão fundamental, que é a liberdade de expressão, ameaçadas pelos artigos 20 e 21 do Código Civil, que foram, a tempo, a meu juízo, tempestivamente corrigidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil, pasmem, era o único país democrático do mundo civilizado, por assim dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, onde se exigia autorização prévia pelas pessoas cuja trajetória é retratada em obra biográfica, ainda que como coadjuvante. Essa exigência configurava, sim, a meu juízo, e a juízo agora também a unanimidade do Supremo Tribunal Federal, de uma censura prévia, inaceitável em qualquer sociedade democrática. A liberdade de expressão é uma conquista histórica. No Brasil, a Constituição de 1988, que coroou a redemocratização do país, trouxe direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, com o objetivo de repudiar as práticas autoritárias dos períodos de exceção. Portanto, é com expectativa, por favor, senador. É com expectativa, ouço Vossa Excelência, claro, com muito prazer, é com expectativa e ansiedade que nós aguardamos o parecer do eminente senador Romário, que retirou a matéria para reexame após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quero crer na expectativa de que nós possamos agora identificar aquele que me parece o melhor caminho, que é o caminho da prejudicialidade desse projeto, levando o seu arquivamento, senhor presidente, para que de maneira assentada e definitiva
o Senado não possa colaborar com qualquer tipo de retrocesso em relação à liberdade de expressão, seja ela prévia ou posterior. Mas eu ouço com prazer o meu querido, estimado amigo, líder, senador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, senador Ferraço. É uma oportunidade ímpar que Vossa Excelência traz o debate dessa matéria. E aquilo que realmente o Supremo Tribunal Federal deliberou foi matéria que já havia sido deliberada pela Câmara dos Deputados. O projeto na Câmara dos Deputados fez exatamente com que essa iniciativa dos biógrafos fosse respeitada e todas as obras fossem publicadas. Esse texto, até relatado pelo deputado Newton Lima, e com a articulação de todos os líderes da Casa, foi uma votação de consenso e que, além do texto liberando totalmente daquelas exigências do Código Civil, nós avançamos, sim, em uma emenda que hoje o nobre relator Romário, senador Romário, vai exatamente apresentar a sua posição na Comissão de Educação, onde o que é pedido é que seja mantida toda a liberdade de expressão, a toda a condição das editoras em publicarem aqui os livros, mas que seja resguardado também, nobre colega, a condição daquele biografado que foi atentado contra a sua honra ou a sua história de vida, de em novas publicações não continuarem com aquelas injúrias ou calúnias. Esta é a única alteração e que também foi aprovado por unanimidade. Sei muito bem que ela não é muito simpática ao setor, principalmente das editoras, mas eu acho que agora nós estamos tratando aqui da honra, como também da história da vida de milhares de brasileiros que serão biografados. E como tal, simplesmente dizer que não existe censura posterior. Existe um rito mais célere, ou seja, um juizado especial e termina no Supremo Tribunal Federal. Em qualquer das condições, o texto final encerra no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos colocando é apenas diminuindo esse prazo de chicana, para que ao invés de termos aí um julgamento que dure 30 anos, ele possa durar 6 anos, 5 anos, mas a parte criminal e de indenização seguirá o mesmo rito como é hoje. Ninguém está falando em censura, o que está falando é que apenas de um fato que não possa ser comprovado pelo biógrafo, tenha a oportunidade de, numa audiência, poderem chegar a um acordo. Se não for possível, que chegue ao Supremo Tribunal Federal num prazo menor. E aí eu tive a ousadia de dizer em torno de 5 a 6 anos, para que aquele biografado possa ter nas próximas publicações não matérias caluniosas ou injuriosas da sua história de vida. Esta emenda, que ela tem tudo a ver com o respeito a todos os biógrafos, às editoras sérias, como também a todos os biografados. E é com essa posição que o senador Zé Agripino recorreu à Comissão de Educação e que tenho a honra de termos lá o senador Romário para relatar esse texto que foi votado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concedeu. Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Eu aguardo com expectativa o pronunciamento do senador Romário, porque ele apresentou o seu parecer anteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal. Cuidadoso como é, retirou o parecer para reexame e, portanto, nós não conhecemos com que fundamentos ele trará o seu parecer, considerando agora a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em que pese a legitimidade da manifestação
senhor presidente. Liberdade de expressão versus privacidade. Violação da privacidade alheia. Ofensa, mentira. É plenamente possível a compatibilização e a preservação desses valores e desses princípios. O que não me parece adequado é que nós possamos submeter a lei das causas especiais em função dos seus critérios, dos seus procedimentos. É um tipo de justiça que é até mesmo exercida por juiz que está ainda em período probatório, em que não cabe recursos entre as partes. Portanto, há uma fragilidade muito grande em submeter uma decisão como essa, um debate como esse, de direitos que são fundamentais, aos juizados de causas especiais. Eu acho que isso é extremamente frágil. Eu acho que isso, na prática, pode representar, senador Ronaldo Caiado, pode representar uma espécie de censura posterior, pela fragilidade com que esse tipo de justiça foi criado, ou seja, é uma justiça que foi criada para dirimir questões relacionadas ao direito do consumidor. É uma questão em que não cabe recurso sequer para tribunais superiores. Então, há toda uma temática técnica em relação a isso que nós teremos que discutir, ou na Comissão de Educação, ou mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, de modo a encontrar uma redação equilibrada, que possa preservar a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas. Eu quero crer que o Senado terá maturidade e encontrará caminho para não perseverar, em hipótese alguma, na contramão ou no retrocesso, que seria nós cercearmos a liberdade de expressão e caminharmos para um ambiente que eventualmente pode ser assim compreendido entre a primeira e a segunda ou terceira edição de uma biografia, em que numa primeira edição você tenha determinados fatos e numa segunda e numa terceira você não tenha, desfigurando e deformando a construção da biografia de personalidade, que é de fundamental compreensão para a manutenção e a preservação da memória do nosso povo. Mas esse é um debate técnico que nós haveremos de fazer, ou na Comissão de Educação, ou na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, só gostaria, senhor presidente, só para concluir, Vossa Excelência me concede. Ouço mais uma vez, Vossa Excelência, com muito prazer. Obrigado. Em relação à parte de censura prévia, isso é matéria vencida. Vossa Excelência concorda? Uma série assentada, resolvida. Então isso aí não tem mais o que ser discutido. Matéria que já foi, a Câmara dos Deputados assim aprovou, infelizmente não aprovamos aqui no Senado, o Supremo Tribunal Federal já deliberou. O outro assunto que nós estamos tratando é única e exclusivamente um rito que fosse mais célere em relação a uma injustiça que fosse praticada. Só isso. Nós não estamos aqui retirando nenhum livro, nós não estamos aqui punindo quem quer que seja, até porque o processo criminal e o processo indenizatório, ele vem pelos mesmos trâmites atuais. O que nós estamos falando é que, em qualquer circunstância, o ponto final é o Supremo Tribunal Federal. Ao invés do cidadão ficar submetido às chicanas, hoje em dia, dos advogados que trabalham principalmente para essas editoras que têm uma estrutura maior, que dura em torno de 30 anos, o que a área jurídica que nos assessorou mostrou que, pelo menos, esse rito, especificamente naquilo que atinge a honra e a história de vida da pessoa, possa ter uma tramitação mais célere, 5, 6 anos. Então, isso não é pouco. Isso é exatamente o tempo aonde, em qualquer das circunstâncias, vai ser julgado finalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai cercear a chegada àquela que é a Corte qualificada para poder dar a palavra final. É exatamente isso, nobre colega. O que eu estou querendo dizer a Vossa Excelência é que, a meu juízo, nesse momento, o texto aprovado pela Câmara, em que pese as manifestações de Vossa Excelência,
não me dá a segurança e a certeza de que com celeridade, que é uma necessidade na reparação das pessoas que têm o seu direito e a sua privacidade invadida e ofendida, que esse rito seja o melhor. Eu não estou seguro a esse juízo, mas na Comissão de Educação, no momento em que o senador Romário apresentar o seu parecer, nós poderemos aprofundar o debate relacionado a essa questão e precisamos, inclusive, considerar a decisão do Supremo, que não trata apenas da censura prévia. O Supremo também, em votos muito consistentes, pode reconhecer que existe legislação adequada para tratar de temas como esse. Mas esse é um debate, o Código Civil, o Código Penal e assim por diante. Nós precisamos sim encontrar um rito, mas esse rito não pode. Na Comissão de Educação, na Comissão de Justiça e no plenário. Eu acho que o Senado precisa enfrentar esse tema e deliberar, porque é um tema importante, civilizatório, em que o nosso país estava caminhando pela porta do fundo, porque somos ainda, ou éramos ainda, um dos poucos países que exigíamos autorização para a biografia de pessoas que fizeram opção em qualquer atividade humana, política, cultural, social, esportiva, pela atividade pública. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.